Oi pessoal, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Voz do Povo de hoje, recebendo hoje o Lula Moraes, né, que é médico, foi vereador, foi deputado estadual. Chamo ele aqui para a gente bater um papo hoje sobre saúde, né, saúde pública. A gente debater qual seria o papel, né, que os vereadores poderiam fazer na Câmara Municipal. A gente conversar um pouco sobre essa questão fundamental, né, na vida das pessoas, que é o debate da saúde pública, né? A gente buscar uma legislação que possa beneficiar a população, que possa atingir os que mais precisam. Já vou colocar aqui o Lula para dentro. Se quiser fazer pergunta, é só escrever aqui nos comentários. A gente vai estar debatendo esse assunto, que é um assunto muito importante na vida das pessoas, especialmente nesse momento de pandemia. Opa! Opa, boa noite, Boa Chiquinho. noite, Lula. Tá me ouvindo bem por aí? Muito bom, beleza. Maravilha. Lula, primeiro eu queria agradecer a sua ilustre presença aqui, que veio abrilhantar o nosso debate. A gente vai conversar um pouco hoje sobre esse assunto, né, da saúde pública, que é de suma importância, especialmente nesse período de pandemia, né, onde a população mais está precisando de acesso, de remédios, de consultas. E você que tem uma trajetória muito bacana, né? Você começou sua luta no movimento estudantil, entrou na faculdade, se formou em medicina, depois iniciou sua luta no movimento de bairros e favelas, também participou da fundação do Sindiago, que é um sindicato muito importante, foi vereador por 2 mandatos, foi deputado estadual, então você tem uma vasta experiência e agora está colocando seu nome à disposição do povo de Aracati como pré-candidato também a vereador. Então, eu já queria te agradecer a tua presença, Lula. Eu que agradeço, Chiquinho, e quero inicialmente parabenizá-lo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais, através dessas entrevistas, com várias personalidades políticas do estado do Ceará, como de fora também. E isso eleva bastante o nível da qualidade do debate político para as pessoas. Então, estou à disposição para que possamos aqui abrir um diálogo e conversar sobre esse importante tema para o povo brasileiro. Maravilha, Lula. Primeiro eu queria te perguntar a seguinte questão. A gente tem vivenciado, nesse período de pandemia, a importância estratégica do Sistema Único de Saúde, né? Ele se mostrou, apesar das suas dificuldades administrativas, financeiras, muitas vezes com problema de gestão, né, por parte de algumas prefeituras e governo, ele se mostra ser um sistema extremamente dedicado à saúde da população, né? Não sei se você chegou a ver a situação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos enfrenta uma dura crise, inclusive recentemente, agora há pouco tempo, enterrando pessoas em valas, né? Porque não tinha espaço. Teve um americano que ele fez um tratamento, né, da Covid, medicação, internamento, e tudo isso custou a ele mais de R$ 1 milhão, né? 1.200.000, se a gente for trazer aqui para a nossa moeda, enquanto o nosso povo, que está tendo todo esse auxílio, não está pagando nada no nosso Sistema Único de Saúde. Então, eu queria primeiro te perguntar, na tua avaliação, como é que tu enxerga a importância estratégica do SUS, especialmente nesse momento de pandemia. Veja bem, Chiquinho, o Sistema Único de Saúde, eu tive o prazer de ser da geração que trabalhou, que lutou para a sua efetivação na Constituição em 1988. Então, eu sou estudante de medicina desde 1975 e concluí meu curso em 1982. E essa foi uma luta de dezenas de anos, de várias décadas, lutando o movimento sanitarista brasileiro, comandado por Carlos Gentili, por Sérgio Arouca, que foi o grande mentor desse sistema, mobilizando a sociedade para que nós pudéssemos alcançar, na Constituição de 88, que foi a grande oportunidade, inseri-la dentro da Constituição pela primeira vez na história do Brasil. Foram milhões de assinaturas que o movimento social, os estudantes, a juventude, o movimento sanitarista, a igreja, mobilizou a sociedade para que nós pudéssemos ter uma emenda popular, e foi a emenda popular de maior número de assinaturas na Constituinte de 88, e assim ela foi inserida. Nós tivemos nas praças, nas portas das fábricas,
nas igrejas, nos bairros, mobilizando a população para este objetivo. E foi alcançado, e sem dúvida alguma foi a maior conquista do povo brasileiro, revolucionária do ponto de vista da satisfação e da proteção social para as pessoas. Então o SUS tem essa característica, nosso Sistema Único de Saúde, raciocinando, abstraindo-se da realidade e pensando na condição de não tê-lo nessa pandemia, sem dúvida nenhuma nós teríamos cadáveres aí em tudo quanto fosse calçadas e nos bairros por conta da não assistência, e como você bem falou, nos Estados Unidos não tem, e assim está sendo mostrado a realidade. Então nós temos essa proteção. O Sistema Único de Saúde, inclusive agora, de forma muito triste, nós vimos as notícias de ontem de que o Brasil não atingiu, nos últimos 23 anos, a cota da vacinação das crianças no país. Nós alcançamos, durante esse período, 95%, quase 100% de cobertura vacinal. É um dos maiores programas de vacina de proteção social e de saúde na população do mundo. É o país que mais desenvolve esse programa, é o SUS que assim garante. É o SUS que garante a busca da pessoa quando está acidentada através do SAMU. É o SUS que garante todos os transplantes, e é o maior programa de transplante do mundo que nós temos, é o SUS que assim garante. 99% dos transplantes feitos no Brasil, inclusive dos desembargadores, da elite, o próprio filho do Roberto Marinho utilizou do SUS para fazer um transplante de fígado recentemente. Então este programa hoje é fenomenal, é revolucionário para a vida das pessoas. Esse pãozinho carioca que a gente come todo dia, esses alimentos que a gente consome, que vai no supermercado, que vai nos restaurantes, eles são preservados a sua qualidade devido à vigilância sanitária. E a vigilância sanitária também é o SUS que está por trás para poder, assim, garantir uma saúde à população. E todos os sistemas de proteção e de atendimento à população. Se você raciocinar um IJF, um HGF, os hospitais públicos, o Hospital César Calles, o de Messejana, de pulmão, de tórax, o Hospital Mental, o Alberto Seibin, que é para as crianças, o Hospital Infantil, todos esses hospitais de alto nível de qualidade técnica, de profissionais e de solução de problemas, é exatamente o SUS que garante. É o SUS que garantiu o atendimento do dono da Marquise, o Zé Carlos, quando amputou a perna na hélice do helicóptero dele em Guaramiranga. Foi o IJF que estabilizou ele para poder ele depois ir para um hospital privado, mais como a hotelaria do que como o atendimento de risco de vida, de possibilidade de sobrevivência. Então é este sistema que garante à população essa proteção. Infelizmente, o SUS, conjunturalmente, e no período da sua implantação foi em 88, e nós tivemos de lá para cá, a maior parte do tempo, governos liberais, governos neoliberais, e que atrapalharam o sistema, atrapalharam o seu financiamento, de forma a que ele pudesse ainda ser mais substancioso, ele fosse mais prestativo. Então nós tivemos o período do Collor, que atrapalhou vamos dizer, aquela consolidação do SUS. Depois nós tivemos o Fernando Henrique. Depois nós tivemos o Lula e a Dilma, que deram uma grande sustentação ao SUS, e que ali no Itamar Franco, nós tivemos, através do Adib Jatene, a criação da CPMF, que foi uma injeção significativa para o Sistema Único de Saúde. Infelizmente, em 2007, esse recurso foi retirado da proteção da saúde. E esse recurso, para você ter uma ideia, naquele período correspondia a 40 bilhões de reais por ano para o SUS. Se nós transportarmos isso para o ano de 2020, certamente nós estaremos perto de 80 bilhões de reais
que estaria dentro do SUS, mas infelizmente a mesquinhez e os interesses da elite brasileira achou conveniente derrubar aquela contribuição que atrapalha muito a nossa sobrevivência. E ainda tivemos agora, por último, a emenda 95, que congelou os recursos do SUS, da saúde, aliás, do SUS, da saúde, da educação e da segurança pública, por 20 anos. Ou seja, nós vamos ter uma redução progressiva dos recursos para a saúde. Isso é um crime contra a população e nós estamos sofrendo muito e vamos ter muita dificuldade se esse rumo não for alterado progressivamente. Então é uma satisfação muito grande poder falar, poder defender, poder ter trabalhado no SUS. Eu participei do trabalho do SUS, do sistema público. Minha vida como profissional de saúde foi exclusivamente no serviço público e me orgulho de poder ter participado da sua construção, da sua consolidação e manutenção do SUS no nosso país. Eu achei muito bacana, Lula, essa sua observação, quando você coloca o exemplo dos ricos, né, que utilizaram o Sistema Único de Saúde, e ao mesmo tempo você complementa que o SUS não é só a estrutura de hospital, né, é o SAMU, é a vigilância sanitária, é o transplante de órgãos, né, que salvam tantas vidas, e o Brasil é referência, né, na questão do tratamento. O próprio Hemóce também, que presta um serviço importantíssimo, né, os hemocentros que existem nos estados. Então você tem um conjunto de ferramentas que agregam e salvam vidas. Ao mesmo tempo, é importante a gente registrar, e aí era isso que eu queria ouvir também a sua opinião. Apesar de todas as qualidades do SUS, é inegável a sua importância, e como diz o Drauzio Varela, né, sem o SUS seria barbárie, ainda assim a gente vê muitos problemas como filas, falta de remédios, falta de médicos, falta de estrutura, questões que são, infelizmente, a dura realidade. Não, eu não vou dizer que nas capitais. Nas capitais existem sim, mas no interior você tem de forma mais gravosa a falta de assistência médica. Aí a minha pergunta é, na tua avaliação, é um problema de recurso? É um problema de gestão? Ou é um conjunto dessas questões mais outras que faz com que alguns municípios ou alguns bairros de algumas cidades, principalmente a periferia de Fortaleza, tenham esses problemas que são problemas que dificultam muito a vida da população, que às vezes espera 6 meses por uma consulta, quando chega lá o médico não foi, ou não tem médico, enfim. Essas queixas que são legítimas da população, e eu queria entender, na tua avaliação, qual é o principal problema que faz com que muita gente critique o SUS nessas questões pontuais. Bom, eu afirmo que o financiamento do SUS, como eu falei, em 2007 foi subtraído cerca de 40 bilhões, o nosso orçamento naquele período era em torno de 100 bilhões, 110 bilhões de reais, 40 bilhões foi subtraído do aporte da sociedade. Então isso já foi um baque grande. De lá para cá, nós tivemos essa subtração e estamos tendo uma redução progressiva dos recursos. Então isso atrapalha. Agora também tem a questão do compromisso. Se você pegar o estado do Ceará, a partir da gestão do Cid Gomes, com a participação nossa, através do secretário João Daniz e depois do Arruda Bastos, nós tivemos uma expansão da rede de proteção à saúde no estado. Os hospitais regionais, as policlínicas, as UPAs, foram idealizadas e acatadas pelo governador como uma proposta de expansão do sistema que está sendo feito. O próprio governador Camilo também está ampliando com um hospital regional aqui da região do Jaguaribe, que está prestes a ser inaugurado. E essa rede de hospitais regionais, que é de alta complexidade, né, você imagina hoje se Sobral não tivesse um hospital regional daquele porte. O próprio Cariri era praticamente o setor privado que sustentava o tranco. E o SUS chegou lá com toda a potência para poder atender a população. A região central, ali no Xeramubim, e agora na região de Jaguaribe. E nos bairros de Fortaleza, apesar de ainda ter uma dificuldade de alguns pontos, o prefeito Alberto Cláudio, ele ampliou cerca de 25 novos postos de saúde. Eu mesmo trabalhei nos meus últimos anos
num posto que foi construído na gestão do prefeito Roberto Cláudio, ali no Santa Terezinha, o Sandro Nogueira. Um posto excelente, de boa estrutura de recepção para as pessoas. Então, isto é o compromisso dos gestores, com todas as dificuldades de recursos, eles estão buscando, no caso do Ceará, a ampliar essa sua proteção. Eu não posso falar dos outros estados como é que isso está acontecendo, mas o nosso sistema, essa rede de proteção à saúde que o Ceará implantou, me lembro bem que a Dilma, do seu segundo mandato, assumiu a proposta das policlínicas e das UPAs, que foram uma ideia surgida lá no Rio de Janeiro, na época da epidemia da dengue, e que é um grande sucesso na atendimento ali de emergência, urgência e emergência das primeiros atendimentos. Então, eu acho que as duas coisas, o recurso, aí é geral para todo mundo, e o compromisso com a saúde pública por parte dos gestores, que também muitos têm condição de fazê-lo, mas também não tomam as devidas medidas nesse sentido. Uma outra questão fundamental é essa questão dos médicos, né? A gente teve recentemente, por parte do Bolsonaro, a extinção do programa Mais Médicos, né? Que isso representou um impacto profundo, né, em muitas cidades. Cabe lembrar, né, que o Mais Médicos, a prioridade absoluta dele eram médicos brasileiros, né, formados no Brasil. Depois você tinha, em segundo lugar, médicos brasileiros formados fora do Brasil. E, por último, você tinha os médicos cubanos, né? Estrangeiros, né? Exatamente, em geral. E aí foi uma pancada muito grande para alguns municípios, né? Eu lembro que o próprio em Sobral, o Ivo Gomes, né? Ele usa muito as suas redes sociais, aí falou logo em seguida que ele perdeu cerca de 22 médicos em Sobral e que estava contratando, estava atrás de médicos. Enfim, existe uma carência. Eu não sei, e aí eu também não sei se você saberia nos informar. Nós temos um problema de falta de profissionais no quantitativo, ou nós temos uma quantidade suficiente, mas esses médicos que se formam não querem, por exemplo, trabalhar na periferia, nos quilombolas, nas tribos indígenas, onde os mais médicos atuavam de forma muito qualitativa. Qual é a tua avaliação, Lula, nesse sentido? Veja bem, aí é a formação médica, né? Você tem um médico formado, voltado para a saúde da família, voltado para esse atendimento de medicina de família. Esta quantidade de médicos é muito pequena dentro do conjunto que se forma, porque nossa medicina é voltada para a especialidade, para a tecnicidade, ou seja, é a medicina voltada para o atendimento hospitalar, na sua grande maioria. Então, os médicos, pela sua origem, o custo de medicina, Chiquinho, custa cerca de R$8.000 por mês. Qual é o filho do pobre que vai fazer uma medicina por R$8.000? Quando tinha o ProUni, quando tinha o FIES, aí havia, e como teve muitos que se formaram, nós tivemos médicos do MST, do Movimento Sem Terra, médicos do campo, agricultores, indígenas, que foram formados, e estes têm compromisso com as suas comunidades e para lá retornam. Mas o que é geral é que os médicos não vão atender, e eles usam muito o PSF como um trampolim. Ele termina ali o curso de medicina, na intenção dele ele quer fazer residência, é lógico que queira fazer residência, e ali ele fica durante um período X até passar na residência. Passou na residência, ele abandona o programa de saúde da família e, portanto, perde a continuidade. Estes médicos que vinham de Cuba, principalmente, que eram médicos formados para o atendimento nestas situações, ou nesta situação de não importa onde, não importa em que condições, eles eram formados para esse tipo de atendimento. Então, eles faziam e ocupavam todos os espaços nos ambientes mais longínquos do interior do Brasil para fazer esse atendimento nas comunidades indígenas, na comunidade quilombola, lá na Amazônia, né, dentro daqueles, no fim da mata da Amazônia. Então, estes têm formação para isso. O nosso médico brasileiro, em geral, ele não tem, ele está voltado mais para a medicina especializada, a medicina de hospital, etc. Então,
há, de fato, esse problema de formação de pessoal, de compromisso com o atendimento também, que atrapalha, de qualquer forma, a atenção básica no nosso país. Tem um debate, Lula, que vem sendo feito aqui, especialmente em Fortaleza, tenho mais propriedade para falar, que é o debate sobre a gerência, sobre a operacionalização dos postos, dos hospitais, que seria as OS, né, as famosas OS, que seria a terceirização da saúde. Muita gente critica porque você tem alguns institutos, algumas OS, que recebem milhões, mas não devolvem aquele valor, né, em serviços, digamos assim. Você tem muitos profissionais, inclusive, e aí eu falo, não vou citar nome, mas tem colegas que trabalham no Albert Sabin, que trabalham por cooperativa, e é meio esquisito os contratos, não é carteira assinada, mas não é comissionado, é uma coisa meio estranha que tem, e serviço, se a pessoa... Serviço prestado. Pois é, a pessoa falta, é descontado, é. Não é remunerada aqueles dias, mesmo ela estando doente. Pessoas, inclusive, que foram acometidas de Covid. E aí eu falo aqui porque eu conheço essa pessoa, ela passou 15 dias sem ir, foi 15 dias não remunerados. Então você tem um gerenciamento dos servidores, né, muito esquisito, e a própria administração dessas OS também, que é uma crítica feita por uma parte, digamos assim, dos especialistas, né, dessa terceirização da saúde. Queria que você avaliasse como é que você enxerga esse gerenciamento, se está correto, se está direito, é isso mesmo? Não, eu acho que realmente não é a melhor forma. Porém, isso já está acontecendo há muitos anos. Uma daquele pensamento de reduzir o serviço público, reduzir o efetivo do serviço público. Não é reduzir o serviço público, é reduzir o efetivo do trabalho do serviço público. Ou seja, o concursado, né? Isso está acontecendo em todo o âmbito do serviço público no Brasil, não apenas no Ceará. Apesar de que aqui no ano do CID ele fez concurso para a área de saúde bastante ampla, cerca de quase 4.000 servidores, entre nível médio, nível superior, enfermeiros e médicos. Ele fez um concurso bastante amplo. Mas isso tem que repor. Eu trabalhava num posto de saúde que só tinha eu e outra pessoa efetivo, que era uma dentista. Os demais, aliás, 3, tem uma outra colega enfermeira que também era. Era um enfermeiro, um dentista e eu. O restante, quase 40 pessoas, todos terceirizados através da organização social. Essa eu creio, um problema para o serviço público. Apesar de que quem está sustentando é esse pessoal, porque eles são mais cobrados, eles são mais, vamos dizer assim, assíduos, porque há um risco de perda do emprego, do trabalho, eles terminam sendo mais assíduos, né, do que alguns efetivos que têm seus problemas. Eu tiro, por mim, eu não tenho esse problema. Eu me aposentei dos meus 35 anos de trabalho, eu só tive 3 dias de atestado médico. 3 dias de falta justificada em meus 35 anos de trabalho. Então eu não sou a regra, né? Tem muitos problemas, mas eu acho que esse é um problema, a não efetivação do servidor público, o concurso, e o Estado do Ceará fez uma proposta recente de fundação. É interessante a proposta porque ela vai fazer por seleção, vai fazer por concurso para uma fundação. E essa fundação seria seletista, não seria no quadro de efetivo do Estado. Porém, teria regras trabalhistas, teria direitos trabalhistas. Meu filho, por exemplo, trabalha nessa condição que você falou. Ele trabalha por plantão. Se trabalhar, recebe. Se não trabalhar, não recebe. É através de serviços prestados, através de uma cooperativa. Então, ele está... Aliás, os médicos e os profissionais de saúde estão, na sua maioria, há muitos anos, tendo trabalho, mas não tendo emprego. Eles têm o trabalho, mas não têm o emprego. Ou seja, eles não têm a proteção da legislação trabalhista. Eles não têm INSS, ele tem que pagar separado. Ele não tem o 13º. Ele não tem a remuneração por doença, como você falou. Isso realmente é uma coisa que dá uma instabilidade ao profissional, sem dúvida.
Entendi. É muito interessante essa sua análise. Trazendo um pouco aqui para o nosso campo aqui, se tudo der certo, se nosso povo quiser, e quando nossas candidaturas forem homologadas, a gente vier aqui a ser vereador, um em Aracati, outro em Fortaleza. Muito se vê, Lula, nas campanhas, né, e agora em pré-campanha, vereador prometendo remédio, prometendo, nomeando nome de posto, enfim, uma coisa que nada tem a ver com a função para que o vereador é eleito, que é fiscalizar o executivo, legislar. Surgem aquela velha politicagem que, infelizmente, muitas vezes enganam a nossa população. E aí, eu não sei se você já tem desenhado por aí algumas propostas do ponto de vista para a saúde de Aracati. Aqui em Fortaleza, né, você que também, como você falou, trabalhou no posto de saúde, tem uma coisa que parece ser besta, mas é uma coisa interessante que eu achei, que é a questão da territorialidade dos postos de saúde, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A minha mãe mora numa rua, aí tem um trilho que separa um bairro do outro. O posto de saúde mais perto da casa dela fica a mais ou menos 1 quilômetro, que fica depois dos trilhos. Só que ela não pode ir para aquele posto, porque o cadastro dela é num posto que fica a 6 quilômetros dela, que é do lado dos trilhos para cá. Que é um negócio meio esquisito, sendo que todos os postos são municipais. Eu entendo que naturalmente deve ter uma territorialidade para não lotar um determinado local, enquanto o outro, digamos assim, teria vagas, né? Mas é um tanto esquisito algumas questões que funcionam, apesar de que Fortaleza vem modernizando a questão da ficha, né? Você chega no posto, o médico acessa o seu prontuário digital, né? Então você vê que a pessoa já foi atendida. Entretanto, essas questões pontuais que eu estou citando, elas não são como você falou anteriormente, elas não são a regra. São exceções em algumas situações onde, por exemplo, apesar de que Fortaleza também modernizou a distribuição de remédios, né? Inclusive tem a questão dos terminais, né? As farmácias, em que caso você não encontre no posto de saúde da sua região, você pode tentar, mas ainda assim é algo um pouco, digamos assim, complexo. Parte da população eu não tenho como mensurar, mas assim, a gente conversando, fazendo as visitas, a gente recebe muitas queixas nesse sentido. Naturalmente, eu não queria que você analisasse a situação de Fortaleza, mas analisasse o contexto geral dessas problemáticas da nossa saúde municipal, para que a gente possa tentar clarear o debate exatamente do que a gente pode colaborar na Câmara Municipal nesse sentido. Essa questão da territorialização das unidades de saúde é uma questão organizacional, né? Sempre vai ter um problema de limite, né? Mas é necessário que você tenha um universo de pessoas, de famílias, que sejam atendidas por aquela unidade, porque senão você perde o controle do atendimento, né? E a prioridade passa a ser para aquele. Eu vivi muito esse problema, porque tinha gente que vinha de outras unidades para atender, e eu terminava atendendo, porque eu não era da equipe da saúde da família, meu trabalho era de atendimento espontâneo, mas muitos eram de outro posto e vinha porque era comigo o atendimento, achava melhor a mim do que outros em outras unidades, mas essa parte vamos dizer assim, é inevitável que vai ter esse problema que você falou da sua mãe em relação a outras pessoas que terão. Aqui no interior, é mais ou menos isso, sim. Como aqui não tem bairros, né, tem as comunidades, né, eu moro numa região que são cerca de 10 comunidades. A mais longe daqui, do distrito São Chico, fica em torno de 15 quilômetros. Quando eu trabalhei aqui em 2016, eu fazia a cobertura em todas nessas comunidades, atendendo durante o período do mês. Assim, eu acho que a carência das pessoas, a legislação da saúde, ela está completa, não tem muita coisa para ser feita, viu, Chiquinho? Ela só precisa ser cumprida, só precisa ser atendida. É o medicamento que tem que ter continuamente, né? Os medicamentos de uso contínuo para pressão, para hipertensão, para diabetes, para os casos de ansiedade, né? De convulsão, né? Que são doenças
e não pode parar de tomar. Esses medicamentos o sistema não pode interromper, porque atrapalha. Aqui está tendo um problema sério depois da Covid, e o município suspendeu os exames de rotina da população. E a população vai fazer, está pagando 150. Eu escuto muito esse problema aqui nesse sentido. Mas a gente não tem muito que legislar em relação à saúde. A gente tem que vigiar, que fiscalizar, que cobrar, e o atendimento seja feito de fato de acordo com o interesse da sociedade e da população. Muito bem, gostei. Uma outra questão que você tocou, né, essa questão dos medicamentos, né? Você falou que algumas situações é inclusive inerente à condição da vida humana, né? Se a pessoa não tomar aquele remédio, naturalmente ela vai vir a morrer, porque é a garantia da saúde que ela vai ter. E aí, Lula, o que a gente tem visto nesse último período, não é uma coisa particular, é uma coisa do Brasil, que é a judicialização da saúde, né? Entra na justiça para conseguir a maca, entra na justiça para conseguir um leito, entra na justiça para conseguir um espaço na UTI, entra na justiça para conseguir medicamento, que inclusive de alto custo, às vezes o Estado, não, mas isso não está na tabela que a gente tem que dar, aí entra na justiça, aí tem um debate, que é a questão do interesse, né, interesse popular, interesse humano, o acesso à saúde. E é uma situação muito difícil, né? Inclusive, a própria Defensoria Pública, né, criou um núcleo especializado há um tempo atrás para fazer essa assessoria, né, à população, para que eles venham a conseguir ter esses medicamentos, esses exames, né, que você também tocou aí, que em Aracati não está tendo. É muito triste, né, a gente enxergar que as pessoas têm que entrar para, muitas vezes, até conseguir o óbvio, né, que são coisas que não deveriam faltar, que deveriam estar ali existindo. Às vezes um leito, né, de UTI, às vezes um remédio, que às vezes tem a questão de alto custo, mas tem outros que nem são. Às vezes para conseguir fazer uma cirurgia, que são cirurgias, como você é médico, você sabe que tem algumas questões que, se não for feita logo, pode ocasionar outros problemas, né, em virtude da não realização daquelas cirurgias. E como é que você enxerga esses fenômenos que, infelizmente, acometem a nossa saúde? A gente tem um gargalo na saúde pública, que é aquela área das cirurgias eletivas, das cirurgias que não estão sob risco de vida. Esse tem um problema seríssimo, né? Se você é acometido de um trauma, de um tiro, né, que está com risco de vida, isso lhe salva ali na hora. O JF está lá e lhe atende. Se você tiver um AVC, também que é uma situação aguda, grave, você é atendido no HGF prontamente, de forma muito eficiente. Como também o infarto, né, no hospital lá de Messejana, enfim. Todos esses têm um pronto atendimento perfeito. Agora, lá no meio do campo, aí tem um problema, que é a hérnia, que é a próstata, que é o períneo, né, que são problemas que precisam ser realizados, mas termina tendo um gargalo nesse sentido. Isso é um problema que vai dificultando a situação, exatamente por conta da redução dos recursos e do espaço para o atendimento. Eu sou muito demandado quando tem um problema no hospital, para que a gente possa ajudar a pessoa a ser atendida. Às vezes é por um leito de UTI, mas veja que situação. O leito de UTI não foi para aquela pessoa que está necessitando, não é porque não tenha. Aliás, tem um leito, a pessoa não está indo para lá. O problema é que os leitos estão todos ocupados. E só desocupa em duas situações: quando a pessoa morre ou quando tem alta. Não dá para você tirar uma pessoa de um leito de UTI para botar outra, né? Não tem sentido isso. Minha mãe mesmo, em 2007, no Hospital São Carlos, aí, no hospital particular, ela teve um problema e lá ela precisou de um leito de UTI. Não tinha. Foi construído um leito especial na hemodinâmica. O sinal foi até o doutor Cabeto e o doutor Plínio que acompanhou.
competentemente, e foi construído lá um leito especial no dia X lá, porque não tinha leito. Então esse é um problema de saturação, né, dos leitos. O governador Camilo construiu 3 mil novos leitos nesse período de Covid, dos quais 1.000 são leitos de UTI, inclusive no interior. Alcançou, inclusive, no interior. Isso foi... A pandemia trouxe esse, entre aspas, esse benefício, né? Porque teve que, urgentemente, nas pressas, construir leitos, novos leitos e leitos de UTI também, espalhados no interior para poder absorver os casos, né? Mas é do início da nossa conversa. O financiamento tem muito a ver com as condições de consolidação do SUS. O SUS não está concluído, ele não está terminado, ele é um processo de construção e as etapas a gente vai alcançando melhorias no tempo. Infelizmente, esse período é um período de dificuldade, de destruição, de desconstrução que o governo Bolsonaro está implantando para o Brasil, não apenas na área da saúde, mas em todos os frontes que o país tem espaço para a sua soberania. Seja na produção de medicamentos, seja na produção de equipamentos hospitalares, seja na Petrobras, lá na área do pré-sal, seja nas áreas de tecnologia da Embraer, da Embrapa, todos estão sofrendo um desmonte da ciência e da tecnologia no nosso país, infelizmente. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, eu não sei se você viu, ontem teve uma manifestação lá em Curitiba, um grupo, acho que tinha 10 pessoas mais ou menos, eles cantando a palavra de ordem, né, que não queriam a vacina, que preferiam a cloroquina, né? Então, tornou um debate ideológico, né, a questão da saúde por parte de alguns, em que as pessoas não querem, né? O próprio presidente disse que as pessoas não são obrigadas, né, a tomar vacina. Então, é algo que a gente acha que não poderia acontecer, um obscurantismo, né, na saúde, na ciência, na tecnologia. Preocupante. Isso é preocupante. Hoje eu estava aqui conversando aqui com o pessoal aqui em casa. Como é que pode, rapaz, um dirigente nacional, um dirigente, levantar uma hipótese de que vacina não tem necessidade? Isso é uma coisa completamente irracional, né? Esse debate foi realizado lá no início do século XX, lá com o Oswaldo Cruz, né? Com o Rodolfo Teófilo aqui, que foram perseguidos porque queriam fazer a vacina. Mas essa revolta da vacina, isso já passou. O benefício que a vacina traz para a proteção da saúde das pessoas. Eu sou de uma geração, Chiquinho, que teve as pessoas com paralisia infantil. Eu tinha colegas na minha turma que usavam moleta por conta da paralisia infantil. E de 1979 para cá, foi erradicada a paralisia infantil no Brasil, né? Por conta da vacina. Então, isso é uma coisa tão absurda. Não quero vacina porque tem cloroquina. Que coisa mais irracional, mais absurda, mais ilógica, né? É uma coisa assim, a gente pode dizer, o fim dos tempos, né? O que está sendo feito. E isso é em relação à vacina, é em relação ao pensamento sobre o aquecimento global, é um questionamento da ciência, na verdade, e esse segmento mais ignorante, mais irracional e mais retrógrado, não só no Brasil, está fazendo no mundo todo, né? Você tem esse problema na Europa, você tem nos Estados Unidos, você tem em todo canto esse raciocínio que está questionando a razão da ciência, né? Inclusive, é importante, Lua, destacar que exatamente os países que, através dos seus dirigentes, né, fizeram mais esse tipo de coisa obscurantista, bizarra, que negaram a ciência, que atacaram as autoridades, que negaram a Organização Mundial da Saúde, o papel que ela tem, que demitiram ministros, né? Enfim, que perseguiram as universidades públicas. São os países em que estão da pandemia, né? Parece uma coincidência, inclusive, não é nem uma coincidência, né? É uma coisa lógica, né? Esses países são os países que, infelizmente,
estão perdendo mais vidas são os que negaram, né, essa questão da pandemia, por exemplo. Exatamente, né? E os países que estão mais à frente na pesquisa da vacina, né? É a Rússia e a China. São os dois países que estão mais na frente. A China mesmo, ouvi uma notícia recente de que a vacina, mesmo aqui na Globo News, estava passando que a vacina não está caminhando, vamos dizer assim, para a aprovação. A Rússia também está bem na frente com a sua vacina. Eu espero que ela chegue. Tecnologia não tem ideologia. Não tem, a tecnologia não tem ideologia. Se ela pode ser usada para beneficiar a população, não existe pensamento ideológico do ponto de vista da tecnologia. Isso é uma coisa absurda. Quem faz essa relação entre a tecnologia que vem da China e a tecnologia que vem dos Estados Unidos. Eu vi um debate aqui no WhatsApp com um grupo de pessoas que no meu período que eu fui estudante do Marista, e um levantou o seguinte: a China quer trazer o 5G para o Brasil porque quer monitorar as nossas informações das pessoas. Eu digo, cara pálida, e o YouTube, e o Facebook, e o Google, tu acha que eles não acompanham a gente? E aí os americanos podem, e tu tá racionalizando, porque vem da China vai acontecer isso. Que coisa mais louca, né? O raciocínio. Ora, amor, eu tenho certeza que nossos dados são monitorados pelo Google. Você, quando está no Facebook, numa praia, quando bate uma foto, lá vem o Facebook dizendo: você está na praia tal e tal, que tal fazer isso, aquilo, outro. Entende? Quer dizer, eles estão monitorando a gente diretamente. Então, acho que isso... Aí o cara fica discutindo a origem da tecnologia. Aí faz um raciocínio ideológico para a tecnologia. Isso é uma coisa reta, sem dúvida. Cortou? Oi? Alô? Agora estou. Teve um momento de fora aí Deu uma da travada, mas comunicação. tem uma outra questão, Lula, fundamental. Você me ouviu? Eu estou lhe ouvindo, ouvi tudo que você falou, viu? Ouvi tudo. Ok. Que foi exatamente esse período de pandemia, né? Trouxe algumas questões que já eram existentes, mas que ficaram mais claras para a gente, como, por exemplo, a falta de equipamentos básicos, né? Falta de máscara, luva, EPI, coisas que poderiam ser produzidas no Brasil, mas que, infelizmente, como você falou anteriormente, a destruição do nosso tecido nacional, a própria questão da emenda 95, que congela gastos, deixou o Brasil numa situação muito delicada, né? De ter que os governadores do Flávio Dino no Maranhão mandar um avião para ir buscar, fazendo drible, indo pela Etiópia, não sei o quê, porque o governo Bolsonaro estava confiscando, né, os respiradores, confiscando os equipamentos adquiridos com recursos dos estados. Olha que absurdo. Exatamente. Chegou. Queria que você comentasse isso. Você veja que o próprio Estados Unidos, no início da pandemia, me lembro na época, ele enviou 23 aviões para ir buscar equipamentos desse tipo, básicos, para atender lá nos Estados Unidos, que eles também não tinham. Era máscara, era avental, era proteção, os equipamentos de proteção individual. Eles próprios tiveram que buscar lá. E o Brasil, mais ainda, porque o Brasil não produz nada disso. Apesar de ter tecnologia, muitas universidades, inclusive a Universidade do Ceará, chegou a produzir respirador de custo mais barato. O próprio SESC fez um trabalho de recuperação de respiradores que estavam parados. Então, isso estimulou. Espero que ela produza, abra a mente dos governantes para que nós possamos retomar. O Brasil, uma das características da soberania de um país é tanto do ponto de vista alimentar, ele conseguir produzir alimento suficiente para a sua população,
Só existem 9 países no mundo que hoje têm produção de alimentos suficiente para se manter, como também da produção de medicamentos. Medicamentos é um rombo grande na nossa economia, porque é praticamente tudo importado. Na bioquímica, na química laboratorial, os insumos, na sua grande maioria, são importados. Nós pagamos patentes, né, para poder ter acesso a estes medicamentos, porque nós não estávamos desenvolvendo. Apesar de que a Fiocruz é uma potente instituição de pesquisa, né, de produção de ciência, mas a gente precisa ter muito mais. O Brasil tem condição de ter muito mais e tem capacidade de conhecimento técnico e de condição de sobreviver, de ampliar o seu parque industrial para se proteger do ponto de vista soberano. Mas essa palavra soberania, já que ontem foi 7 de setembro, ela está completamente fora do raciocínio dos nossos gestores a nível nacional e do Exército. É uma coisa absurda. Os militares brasileiros, se você fizer uma retrospectiva a 1964, os atuais estão completamente degenerados. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, é porque está travando. Tá um pouquinho, o teu sinal está um pouco fora. Está travando aí. Bom, pode continuar. Eu vou repetir. Os militares brasileiros, hoje o pensamento militar brasileiro está completamente degenerado, pelo menos esses que estão mais no comando. Porque se você retroagir em 1964, aqueles militares que garantiram a ditadura, eles tinham um raciocínio de defesa do Estado brasileiro. Eles produziram indústria nacional, eles produziram estruturas que nos capacitavam de forma mais de um Estado nacional. A telecomunicação, a Petrobras, a Embraer, né? O parque elétrico, as hidrelétricas, né? Tudo isso foi produzido no período lá. O fortalecimento da Petrobras, isso foi produzido naquele período. Os atuais estão vendendo. Os atuais estão vendendo. Eles não têm mais nenhum raciocínio de nacionalidade. Não são nacionalistas, eles não são patriotas. Né? Um cara que se vira para a bandeira americana e dá continência e é presidente do Brasil, isso é uma excrescência, né? Em detrimento dos interesses nacionais. Então, daí tudo pode acontecer, que é o que está acontecendo. Um governo de destruição, de desmonte, né? e de redução da nossa soberania, que era o que a gente estava conversando. E o pronunciamento do Lula ontem falou muito bem sobre essa parte da questão da soberania de um país, de uma nação. É importante, né, Lula, então, registrar o papel das universidades, né? Então, as nossas universidades, apesar de todos os ataques, né, promovidos, especialmente com Abraham Van Albin, quando era ministro, demonstra claramente que nós temos condições de produzir nas nossas universidades, se tivesse recurso e tivesse apoio, né, do governo federal, condições, né, de conseguir salvar vidas, produzir medicamentos, produzir equipamentos, formar médicos, né, para abastecer do ponto de vista de ter de origem pobre, humilde, como a gente conversou no início, que tem condições de servir a população, né? Venham servir a interesses particulares. Então, é importante destacar o papel da Fiocruz, de todas essas instituições na defesa da proteção da nossa ciência e tecnologia e com a proteção do Sistema Único de Saúde. Nós perdemos um pouco a comunicação. Não estou te ouvindo. Pronto. Queria que você falasse essa questão Agora... do papel das universidades. Não está ouvindo? Espera aí.
Você está ouvindo agora? Eu ouvi a questão da universidade, a questão da produção científica, a questão do raciocínio voltado mais para o atendimento das populações do Brasil, dos brasileiros. Realmente isso está colocado em xeque, né? Está colocado em xeque e as nossas universidades são de alto nível de produção, de capacidade de conhecimento, de desenvolvimento da ciência, mas está em xeque, sem dúvida alguma. Nós estamos ficando numa situação, se você retornar ao período do Fernando Henrique, quando eu fui fazer campanha lá, em 92, período de 90, na década de 90, o restaurante universitário estava fechado. Passou 7 anos fechado o restaurante universitário, né? Eu comi 7 anos no restaurante universitário. Todo o meu período do curso de medicina, praticamente eu comia no restaurante universitário. E os estudantes usavam, como usam muito o restaurante. Mas naquele período ficou fechado. A universidade não tinha pagamento de energia, não tinha pagamento de água. Estava no caos, né? E o Lula recuperou essa capacidade de sobrevivência das universidades e ampliou as suas condições, né, nesse próximo período. Agora nós estamos no período de descenso, período de redução, de destruição, de desmonte, né, do serviço público. A gente escuta um vice-presidente, um general falar daquela forma como falou das universidades, né, diminuindo o seu papel, né? Quer dizer, outros fazem, dizendo que a universidade a turma está fumando maconha, não sei o quê, que não estuda, aí mostra um pichamento e chama a atenção. Isso é uma coisa, não é a realidade, né, que as universidades têm. Na verdade, nós temos altíssima capacidade de produção científica e são as melhores universidades, são as universidades públicas. Bom, Lula, a gente está chegando aqui no final da nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente ter tido a oportunidade de conversar contigo. Você que é uma referência política por tudo que ocupou, começando no movimento estudantil, passando pelo movimento comunitário, movimento sindical, se formando em medicina, sendo vereador, sendo deputado, um grande homem da vida pública, que eu tenho total inspiração. Eu espero trilhar os seus passos, nem que seja metade dele, e também servir o povo de Fortaleza, aproveitando tantas ideias boas e bacanas. Eu queria passar para as tuas considerações finais. Quero parabenizá-lo, Chiquinho, por esse seu trabalho. Eu tenho acompanhado todo o seu trabalho aí nas redes sociais. No período de pandemia, você se consolidou nessa comunicação e trazendo um bom debate para a rede social, para os que assistem a gente, e que espero que você alcance o objetivo. Acho que você é um jovem que tem futuro. Agora tem que saber se tem voto, né? Porque o problema do futuro vai depender do voto. Aqui espero que você alcance, o partido consiga alcançar com a campanha do Anísio, da nossa Helena Serra Azul, uma dupla de prefeito e vice-prefeito de altíssimo nível, de altíssima qualidade e compromisso com o interesse público. E eu sei que também é o teu e dos nossos companheiros e companheiras que estão compondo a chapa. Alcance o seu objetivo, espero que você alcance. Aqui em Aracati, nós estamos dependendo do quociente eleitoral. Se nós alcançarmos o quociente eleitoral, possivelmente eu seja o mais votado. Então, a gente, da nossa chapa, nós temos 10 candidaturas, estamos ajudando, animando a tropa para poder a gente... Cada um tiver em média 300 votos, a gente alcança o quociente eleitoral. E é o desafio que eu estou passando para todos eles. Vocês estão vendo aí, 300 votos é uma coisa que esteja muito longe do alcance. Vamos atrás que a gente consegue fazer uma outra Câmara, é possível na cidade de Aracati e em Fortaleza. Um abraço, agradeço a oportunidade e até a próxima. Até mais. Falou, companheiro.